É tiro, porrada e bomba. Brasília virou uma verdadeira praça de guerra depois que o cacique Sererê Chavante foi preso pela Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes. Apoiadores bolsonaristas tentaram invadir a sede da PF para resgatar o líder indígena. Não conseguindo, saíram vandalizando no centro da capital, ateando fogo em ônibus e em dezenas de carros que estavam estacionados na região. Será que a guerra civil já começou? E o que nós podemos esperar até o dia 1º de janeiro, dia da posse do novo presidente eleito do Brasil? Para você entender tudo o que está acontecendo nessa noite de muito tumulto na capital federal, acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, gravando aqui na madrugada a passagem do dia 12 para o dia 13 de dezembro de 2022, com cenas lamentáveis na capital federal, simplesmente um vandalismo total e completo no eixo monumental ali, já próximo à Asa Norte, inclusive local aonde o presidente Lula e a equipe de transição estão ali hospedados, o que está gerando aí toda uma atenção do nosso país. O que de fato aconteceu? É o seguinte, o cacique Chavante aí foi preso, segundo informações, inclusive o filho dele de 10 anos estava próximo, estava junto com ele na hora da prisão. Isso gerou aí uma revolta de apoiadores bolsonaristas. Esse índio se tornou famoso nas redes sociais por ser justamente um indígena que apoia o presidente Bolsonaro, o que é relativamente raro, principalmente na narrativa da esquerda, onde todos os indígenas seriam aí basicamente esquerdistas, ou a esquerda é que olha com amor, carinho e dedicação para os povos indígenas, como se os indígenas não pudessem pensar pela sua própria cabeça e não tivesse indígenas dos mais diferentes espectros políticos. Esse daí, declaradamente bolsonarista, acabou ganhando bastante relevância aí no cenário nacional e parece, pelo menos é o que diz a Polícia Federal, existem provas de ações antidemocráticas aí do indígena, o que de fato faria aí sentido uma prisão preventiva, prisão de no mínimo aí 10 dias, aliás, de no máximo, né, 10 dias é o que parece que vai acontecer. E aí os bolsonaristas, os apoiadores tentaram invadir a sede da Polícia Federal, gerando um grande tumulto. Não conseguiram invadir, mas conseguiram depredar aí o patrimônio público, delegacia da Polícia Civil, Polícia Federal, e depois saíram ateando fogo em ônibus, em carros, o que é um absurdo. Patrimônio privado sendo completamente destruído. Imagina o cidadão brasileiro, pagador de impostos, trabalhador, que tem o seu patrimônio, que tem o seu carro. Simplesmente ele desce ali do hotel que ele está hospedado ou o local que ele trabalha e ele vê o seu patrimônio sendo incendiado. Isso é um absurdo. Mas já surge aí uma teoria, já tenho recebido fotos aí, você também já deve ter recebido fotos aí no seu Instagram, principalmente no seu WhatsApp, mostrando que poderiam ser, na verdade, infiltrados no movimento aí de protesto dos bolsonaristas e não de fato os bolsonaristas raiz de verde e amarelo. Recebi inclusive uma foto aqui mostrando aí pessoa com tornozeleira eletrônica no meio do conflito. Com tornozeleira eletrônica é coisa aí de quem foi condenado, tá em algum tipo de benefício da justiça, essa justiça completamente benevolente, né, que coloca bandido na rua por qualquer motivo. E aí você pensa assim, pô, mas o cara tá usando tornozeleira eletrônica e é bolsonarista? É algo meio estranho, é meio esquisito. Já estão falando inclusive de membros do MST que estariam aí infiltrados entre os bolsonaristas para justamente arrumar tumulto, uma vez que lá na diplomação do Lula, que foi no período da tarde, não aconteceu nenhum problema. E agora, para manchar aí a imagem dos protestos, seriam aí manifestantes do MST infiltrados ou pessoas ligadas ao crime organizado que até estão cumprindo pena em liberdade, o que é um absurdo, né? Estariam infiltrados. Quero saber a sua opinião. Você acha que isso é possível? São bolsonaristas de fato ou são infiltrados que saíram tocando o terror aí? Porque, na boa, essa prática de tacar fogo, parar a avenida, isso é muito uma prática da esquerda. A extrema esquerda no Brasil costuma utilizar muito essa tática, mas parece que agora o outro lado também está utilizando, o que é, sem dúvida nenhuma, um absurdo. Nenhum tipo de vandalismo é justificável nesse país. Eu vou te mostrar aí a reportagem que eu separei para você no dia de hoje e no final eu vou mostrar para você, vou falar para você a minha grande preocupação ainda para esse final de 2022. Eu acho que algo muito sério ainda aguarda a nação brasileira. Mas vamos lá, Correio Brasiliense diz assim no seu título: Cacique Sererê foi preso a pedido da Procuradoria-Geral da República por atos antidemocráticos. Queria saber
Que atos antidemocráticos foram esses especificamente que aconteceram? Será que só esse cacique cometeu para ser preso? Ou existem aí milhares de apoiadores do presidente Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, na porta de quartéis, que de repente cometeram a mesma coisa? Aí fica a pergunta, por que não foram presos? Por que só esse líder indígena aí foi preso? Será que ele está servindo de bode expiatório? Será que é isso que aconteceu? Eu não sei, quero saber aí a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, porque é muito importante. Letrinhas pequenas para você entender aí. O cacique Sererê Chavante, que se tornou conhecido por liderar indígenas bolsonaristas em atos em espaços públicos como o Parque Shopping, que é um shopping que fica no centro de Brasília, foi preso nessa segunda-feira, 12/12, já era à noite inclusive, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. A prisão foi pedida pela Procuradoria-Geral da República, PGR, núcleo ligado ao governo federal, que entendeu que a detenção do indígena é uma forma de garantir a ordem pública. Então o indígena estaria aí promovendo aí uma desordem pública e a sua prisão seria melhor aí para a situação? Bom, parece que não é isso que está acontecendo. Continuando, a prisão foi apontada pela Polícia Militar do Distrito Federal ao Correio Brasiliense aí, da reportagem, como o motivo para o início do vandalismo feito por bolsonaristas na noite desta segunda. Um grupo de apoiadores ateou fogo em um ônibus e em outros veículos, além de entrarem em confronto com a polícia. Olha só o quanto é grave isso. Eu quero destacar aqui alguns trechos importantes. Primeiro, a palavra vandalismo. De fato, foi isso que aconteceu na capital federal essa noite. Vandalismo. Atearam fogo e depredaram patrimônio privado e patrimônio público. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Segundo aqui, ó, entraram em confronto com a polícia. E aí tem uma questão aqui que no mínimo, mas no mínimo é uma contradição. Todo mundo, todos os apoiadores do Bolsonaro, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, sempre falou aí que atacar a polícia é coisa de marginal, é coisa de vagabundo. Eu já quero te saber, será que essa galera que atacou a Polícia Federal aí, inclusive depredou a delegacia da Polícia Civil também, como é que será que se classifica aí essas pessoas que fizeram, esses cidadãos, esses manifestantes, esses vândalos aí que fizeram isso? Como é que se classifica aí nesse caso? Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários, porque essa é a régua que o Bolsonaro mediu aí todas as pessoas que agiam contra a polícia, contra a ordem e contra a lei. Mas já quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. Agora, qual é a minha grande preocupação, levando em consideração que hoje ainda é dia 12, na verdade agora já dia 13, hora que eu tô gravando esse vídeo. O que esperar para o dia 1º de janeiro ou até o dia 1º de janeiro. Naquele dia, 1º de janeiro, o Lula, que agora foi diplomado, olha que loucura, o Lula foi diplomado depois de estar na cadeia, julgado, condenado, agora ele é um ex-condenado, ele é um ex-presidiário e ele se tornou presidente devido a uma manobra aí do STF. Ele vai assumir a presidência, parece que agora não tem mais o que fazer. Mesmo os discursos meio vagos aí do Bolsonaro, nada vai impedir que o Lula tome posse. Agora imagina o Lula tomando posse, as pessoas, os apoiadores do Lula indo de vermelho para a esplanada dos ministérios e do outro lado os manifestantes de verde e amarelo e esse grupo se chocando na esplanada dos ministérios. O que pode acontecer? Será que haverá uma batalha campal e Brasília vai virar definitivamente uma praça de guerra? Olha o quanto isso é preocupante. Um conflito entre o próprio povo brasileiro seria pior do que o próprio governo petista. Isso não pode acontecer. O povo brasileiro são todos brasileiros. A divergência política ela é extremamente válida em uma democracia e nesse momento, dentro das regras do jogo, por mais que a regra do jogo esteja pelo menos meio esquisita, né? Com uma pessoa que saiu, estava presa, condenada, e o carteiro errou o endereço, agora ele pode ser presidente, as coisas estão meio esquisitas. Muita gente ainda afirmando que houve fraude nas eleições, mas até agora a verdade é que nenhuma prova cabal apareceu com relação a isso. Uma coisa é a questão das eleições, eu acredito que elas poderiam ser muito mais transparentes, principalmente a apuração dos votos, por exemplo, com a implementação do voto impresso, estaria evitando aí boa parte do que está acontecendo. Mas outra coisa é você falar aí que as eleições foram de fato fraudadas, sendo que nenhuma prova de fato ainda apareceu, e aí você tem o Lula sendo ex-condenado, ou seja, o Brasil vivendo aí uma situação de insegurança jurídica
total e completa. Mas fica a minha preocupação e eu quero saber a sua opinião. O que pode acontecer até o dia 1º de janeiro? Você está preocupado assim como eu? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião aí. Vou ficar aqui analisando, vendo tudo o que está acontecendo e trazendo para você as informações. Então, coloca aqui nos comentários, deixa seu like, que é muito importante. Estamos quase chegando aos 100 mil inscritos aí. Falta um bocadinho, é verdade, mas até o dia 1º de janeiro ou dia 31 de dezembro de 2022, com a sua ajuda, eu tenho certeza que a gente chega lá. É só você clicar aqui, ó, na logo do canal, se inscreve, badala o sininho das notificações e deixa seu like, que é muito, muito importante. Não esquece de se inscrever. A gente se vê no próximo episódio para você ficar informado de tudo que acontece no mundo e aqui no Brasil. Te vejo lá, beijão do Toby e até o próximo episódio. Tchau!